Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar em pé, abrir a Bíblia no Salmo 81. Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos cultuar ao Senhor nesta noite. Amém? Como a gente tem dito, a gente não vem aqui para assistir ao culto, mas a gente vem para a casa de Deus para prestar culto ao Senhor. Amém? Salmo 81. Um salmo de Asaf, diz assim a palavra do Senhor: louvai a Deus, fortaleza nossa, aclamai ao Deus de Jacó, tocai os pandeiros e as liras, e alegrai-vos com as cítaras, tocai as trombetas na lua nova, em lua cheia, nos dias festivos, porquanto é estatuto para Israel, e ordenança do Deus de Jacó. Aleluia. Versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, em um instante arrasaria com seus adversários e voltaria a minha mão contra os que os detestam. Os que aborrecem ao Senhor falaram mentira diante dele, mas seu terror será eterno. Mas ele o alimentaria com o melhor do trigo, e com o mel da penha o saciaria. Aleluia. Essa promessa é para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que ouvem ao Senhor. Amém? O Senhor diz: eu os alimentarei com o melhor trigo, e com o mel da penha o saciarei. Amém? Glória a Deus. Levante a sua voz, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Vamos adorar ao Senhor, em primeiro lugar em gratidão, porque nós estamos iniciando um novo mês, o mês de novembro de 2020, e graças a Deus esse ano está chegando ao seu final. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te honramos, ó Senhor, agradecemos a Ti pela vida, pela saúde, agradecemos a Ti, ó Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado ao nosso lado. Nós podemos dizer, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores em Ti. Nós entregamos, Senhor, todo esse momento de cultuar a Ti neste local, juntamente com os nossos irmãos, em comunhão, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor seja magnificado com os nossos lábios. Oh, Paizinho querido, nós Te amamos e estamos aqui na Tua casa por causa da Tua misericórdia e do Teu amor, que conforme diz a Tua palavra, o Senhor nos amou primeiro. Recebe, Senhor, os nossos louvores, a nossa oração, a nossa adoração. Recebe nessa noite, ó Pai, os nossos louvores aqui, os louvores daqueles que estão além da tela do computador, do celular, ó Pai, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e cultuando ao Senhor em suas casas, neste culto que também é online. Nós Te glorificamos e Te exaltamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Nós vamos louvar e engrandecer a esse Deus que é poderoso. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, porque quando você adentrou, você trouxe a presença de Deus com você, amém? Porque o Espírito Santo do Senhor habita em cada um de nossos corações, e nós estamos aqui para render adoração, para render o nosso melhor para Ele, amém?
dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, de grau junção, de grau junção. O som da festa vai subir, a tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos aqui para te servir, Senhor, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. De maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo, glória a Deus. Fogo e glória nas cabeças, mil graus junção, mil graus junção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar, amém? Sentiu a unção aí, irmão? Nós estamos aqui para te louvar, Deus, para te engrandecer, para te bendizer. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 2, sobre a igreja de Éfeso: sei de tudo que você faz,
Vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não toleras os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Já pensou uma igreja ouvir isso do Senhor? Ouvir essa palavra? Eles estavam com tudo, né? Só que o versículo seguinte diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o seu primeiro amor. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra? Olha, essa igreja é excelente, mas o estilo de vida do cristão não combina com outra coisa se não for paixão. O nosso coração tem que arder na presença do Senhor. Nós não temos que vir aqui na igreja buscar a presença do Senhor. Nós temos que trazer a presença do Senhor. E levar a presença do Senhor na segunda, na terça, no trabalho, na empresa, entre os amigos, na sua família. A presença do Senhor tem que te acompanhar. E você tem que ter paixão nos olhos. Qual foi a última vez que você veio aqui na igreja servir, que você veio aqui dedicar o seu tempo, que você trouxe alguém para cá? Nós precisamos ser apaixonados por aquele que é digno, pelo único que é o início e o fim de todas as coisas. Esse ano eu vou fazer 10 anos de casamento com o João, agora em novembro. E eu hoje sou muito mais apaixonada por ele do que eu era quando a gente se casou. Só que se eu não disser isso para ele, se eu não demonstrar isso para ele com as minhas atitudes, ele não vai saber. Da mesma forma, Deus quer um relacionamento íntimo conosco, amém? Por isso nós vamos louvá-lo, engrandecê-lo, dê seu tudo. E se você precisa se ajoelhar, se colocar na presença de Deus nesse momento, dedicar seu coração a Ele, eu oro que você faça, que você se reconcilie, se arrependa e volta a ter paixão, volta a ser apaixonado por Jesus, amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te amamos, Deus, nós te amamos, Pai. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Levante sua voz, Ele é tudo pra você. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, és o aquele tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só as vozes, és o alfa. Só Jesus, tu és Jesus. Tu és santo Deus, tu estás aqui. Tu és Jesus, não há outro como tu. Levanta sua voz e cante a Ele. Tu és Jesus, Santo. Tu és santo, Pai. Tu és digno, Deus. Nós queremos te entronizar, ó Deus. Nós queremos te engrandecer, ó Pai. Oh Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Deus, como são pequenas as pessoas perto do Senhor, como nós não somos nada, Deus. Deus, em nome de Jesus, que o nosso espírito, Deus, possa bater conforme o Senhor quer, Deus. Que o nosso coração bata no seu compasso, que a tua vontade seja a nossa vontade, que o teu querer seja o nosso querer, ó Pai. Que a tua paz, Deus, nos acompanhe, o teu Espírito Santo nos acompanhe. Renova a paixão, ó Deus, renova a força, renova o ânimo, Deus. Traz sobre a tua casa, Deus, teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, Ele está aqui, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão aqui para frente, vamos abençoar os nossos irmãos dizimistas e ofertantes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Senhor, essas ofertas e esses dízimos entregues voluntariamente à Tua casa. Abençoa, Senhor, as mãos daqueles que entendem, ó Pai, o propósito de ofertar e a ordenança de ser dizimista na Tua casa. Senhor, abençoa-o com toda a sorte de bênçãos que está descrita na Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos, honramos o Teu nome e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode assentar aí no seu lugar. Hoje já é dia 1º de novembro, nós entramos no penúltimo mês do ano, 2020 está acabando, amém?
Amém? Glória a Deus, eu não vejo a hora desse ano acabar. Amém? Glória a Deus. Antes da gente começar a mensagem, eu gostaria de ler um texto para vocês que está em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 17. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem é o gênero humano, exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Na nova versão, na NVT, diz assim: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ontem eu não consegui levantar da cama. Eu acordei muito mal mesmo. Eu levantei, tomei café e não era 7 horas ainda. Eu voltei a deitar porque parecia, não sei se vocês já se sentiram assim, parecia que toda a minha força tinha sido arrancada, sabe? Parecia que estava saindo e eu não conseguia, tanto que eu dormi. Eu não durmo, imagina, eu não durmo durante o dia. Eu dormi e eu levantei, era quase meio-dia, fiz almoço para nós lá de casa e depois voltei a deitar de novo. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Né? Porque falei, que negócio é esse? O que está acontecendo? Né? E eu já tinha separado a ministração, o Senhor já tinha me dado a ministração para hoje, para o dia 1º. E eu falei: Senhor, não pode acontecer nada comigo antes de eu entregar a sua palavra. E eu tenho que ir, porque não tem nenhum pregador preparado aqui na igreja para vir trazer a mensagem de uma hora para outra, assim, né? E eu tenho um compromisso com o Senhor. E é engraçado que mais ou menos nessa época, o ano passado, eu senti uma fraqueza dessa também, porque de quinta-feira a gente está estudando a respeito do livro de Neemias. A gente está falando sobre as portas e depois nós vamos falar sobre Sambalate e Tobias. E o ano passado foi um zum, né, mais ou menos nessa época, de que a igreja, sabe, não estava sendo ministrada a palavra de Deus aqui na igreja. E, sabe, aquela coisa de toda hora você ouvir. E eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo de errado? Se o Senhor me colocou lá, eu tenho que me manter lá. E foi falando, as pessoas foram falando. E eu falei: quer saber de uma coisa? Se não é para mim ficar, eu não fico. Até foi feito um documento, colocado aí na porta, mais ou menos no final do ano, né, em novembro. Não sei se vocês se lembram. Depois, o Vanelli ficou um tempinho aqui na frente da igreja. Depois aconteceu um acidente com ele. E depois a igreja, numa manifestação democrática, pegou e fez a eleição. E eu fui eleita pastora da igreja. E eu estou aqui. E não pense que os zuns acabaram. Não acabaram. Eu já disse várias vezes para vocês. É difícil você estar na frente de uma igreja. Agora, você ser mulher, estar na frente de uma igreja com 60 anos, tem gente que pensa que você vai envelhecendo, você vai emburrecendo. Sabe? Parece que as coisas vão regredindo. E não é assim. A palavra de Deus não diz isso. Ela diz: na velhice ainda darão frutos. Amém? Amém? Por mim, meus irmãos, eu tenho muita lenha para gastar ainda. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus vai levantar um pastor nessa igreja. Um homem, porque tem muita gente que quer um homem aqui na frente. Muita gente quer, já falaram para mim, falaram muitas vezes para mim: eles querem um homem aqui na frente. Deus vai levantar, mas vai depender da sua oração e daquilo que você está fazendo. Daquilo que a igreja está fazendo. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara:
não é a pessoa que está na frente da igreja que faz com que a igreja se mobilize ou que a igreja seja uma igreja de poder. O Espírito Santo de Deus, ele age tanto na minha vida, como age na vida do Enoque, do Guto, do Porta, do Adriano, do irmão Doni, do irmão Dirceu, de todos os homens que estão aqui e de todas as mulheres. Quando Jesus disse ide, ele falou ide e pregai o evangelho a toda criatura, a toda, ele não excluiu ninguém. No Antigo Testamento as mulheres eram deixadas de lado, mas se você for olhar no Novo Testamento, a primeira pessoa a levar o evangelho da ressurreição foi uma mulher. Ela disse: venham e vejam, o nosso Senhor ressuscitou. Foi a primeira vez que o evangelho foi pregado. Então, eu não me sinto menor por ser mulher de jeito nenhum. Também não menosprezo nenhum homem. Eu acredito que todos os homens, todas as mulheres têm uma função no reino de Deus e servem para levar o evangelho do reino. Amém? Só que, como dizia o Zagalo, Deus me colocou aqui, vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir, nem que seja por um pouco de tempo. Mas nós estamos fazendo o trabalho que o Senhor colocou. Eu tenho ficado, vocês sabem que nós mudamos para Mojimirim. Eu não tenho vindo quase à igreja aqui durante a semana, mas a Gislene, ela tem vindo aqui, nós temos trabalhado remotamente. Ela é uma pessoa valorosa diante do Senhor, é meu braço direito, ela faz tudo o que a gente pede, e se a gente não pede alguma coisa, ela fala: pastora, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Isso é um espírito voluntário, é um espírito de liderança. E o Senhor tem colocado essas pessoas. Então, eu tenho trabalhado com os líderes, eu tenho me esforçado, tenho orado de madrugada, colocado a vida de todos os irmãos diante da presença do Senhor. Tenho falhas? Tenho. Não sei como fazer muita coisa? Não sei, mas eu estou aprendendo. E nós vamos aprender junto. Amém? Então, quando eu falava com o Senhor, Ele me deu esse versículo de 2 Coríntios 4, 16, versículo 17. E principalmente porque diz que essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Amém? Glória a Deus. Agora sim nós vamos à mensagem de hoje. Eu queria dizer para vocês que eu estudo muito para trazer a palavra aqui, e eu tenho usado 2 versões da palavra de Deus, que traz um fácil entendimento, que é mais fácil para a gente ler, entender aquilo que o Senhor está falando, que é a Nova Versão Transformadora, a NVT. Pega aqui para mim, Regina, essas 2 Bíblias que estão embaixo da minha bolsa, por favor. É a NVT. Obrigada. É a NVT, que é essa daqui, ó. Eu estou usando essa daqui na Jornada com Cristo, que é a Nova Versão Transformadora. Então, ela tem bastante estudos devocionais, tem bastante explicação. E estou usando essa daqui, a Peshitta, que é a tradução direta do aramaico. E é de fácil compreensão. Não é? Então, eu tenho pedido para o Senhor, para Ele me usar de uma forma que todos entendam a palavra de Deus. Os líderes que estão produzindo no final da nossa jornada, cada um vai ganhar uma Bíblia dessa, Peshitta, e com o seu nome gravado na capa. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá para a palavra de hoje. O tema da mensagem de hoje é transformando pedras em bênção. Amém? Diga assim: transformando pedras em bênção. Amém? Dizem por aí que se você ganhar um limão, você faz uma limonada. Dizem também, se você ganhar umas pedras, é para você construir uma ponte. Mas hoje nós não vamos falar de uma ponte. Nós vamos falar sobre transformar pedras em bênçãos. E o texto que nós vamos usar está em Gênesis, no capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 11. Eu queria que você lesse aqui, olha.
nessa versão, todos nós vamos ler. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, ela produz vida em nós. Amém? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Quando... Glória a Deus. Está falando de quem que está falando? Jacó, muito bem. Então, quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. O que nós temos observado, meus irmãos, é que há pedras tão grandes em nossas vidas que às vezes fica quase que impossível a gente retirar essas pedras do caminho. Mas é preciso transformar essas pedras para que elas deixem de ser problemas e se tornem bênçãos. Diga para o irmão que está do seu lado, as pedras têm que deixar de ser problemas e têm que se tornar bênçãos. Agora, a grande questão é como transformar as pedras em minha vida. Jacó dá uma lição de como transformou as pedras da sua vida. Em primeiro lugar, pode pôr o primeiro slide aí, a primeira coisa que nós vamos aprender com ele é transforme sua pedra em um travesseiro, em um lugar de descanso. Diz assim o versículo 11, encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Em outra versão, tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. A primeira coisa que nós aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis nós precisamos encontrar um tempo para descansar no Senhor. Nós precisamos achar um tempo, achar uma lacuna na correria do dia a dia e descansar no Senhor. Para mudar, é preciso parar. Se você está indo numa direção errada, vamos supor que você está correndo, você quer ir para Estiva, mas você pega o caminho que vai para Martinho Prado. A hora que chega lá na frente, que você vê que você já passou a Estiva, está vendo Martinho Prado, o que é que você tem que fazer? Parar. Antes de retornar, você tem que parar. Antes de retomar o lugar certo, você tem que dar uma parada. Antes de dar qualquer outro passo na direção correta, você tem que dar uma parada. Diga assim, para mudar, é preciso parar. E isso é verdade, meus irmãos. Se eu quiser mudar a minha direção, devo parar primeiro e depois, então, retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Não adianta ir tentar fazer as coisas se a gente está vendo que tudo está dando errado. Nesse episódio, Jacó está fugindo de Esaú, o seu irmão. Por quê? Porque ele havia enganado Saul. Ele havia feito uma coisa, como diz o João Lucas, uma coisa feia. Ele tinha feito uma coisa feia. Ele enganou Esaú e tinha recebido a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão, que era o irmão mais velho. Então, o que aconteceu? Esaú pulou de alegria, falou assim, glória a Deus, o meu irmão Jacó passou a perna em mim mais uma vez. Não é? Não foi assim. Porque Jacó já saiu segurando o calcanhar de Esaú quando nasceu. Mas não foi assim. Esaú ficou tomado de ódio. E ele intentava no seu coração matar Jacó, para reaver a bênção que ele havia perdido. Rebeca, sabendo da intenção de Esaú, orientou seu filho Jacó a fugir para Harã, ou Padã-Arã, onde ele deveria procurar seu tio Labão, e onde ele deveria também encontrar uma mulher para se casar. Porque pesava sobre a vida de Jacó
uma determinação do Senhor, que ele não poderia casar ou escolher para si nenhuma mulher que fosse cananita. Ele teria que buscar lá no meio dos seus parentes. Então, Rebeca, ele era o filho predileto de Rebeca. Rebeca falou com ele, ele despediu do seu pai Isaque e foi embora, fugindo para Padã Arã. Era muita informação para Jacó. Tudo estava muito tumultuado. Jacó fugiu do ódio do seu irmão. E qual foi o preço que ele pagou? O preço que Jacó pagou foi ficar longe da sua casa, ficar longe dos seus pais, ficar longe das pessoas que lhe eram queridas. E nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, a gente sabe quanto é ruim ficar isolado e não ter contato com os parentes. Principalmente se você vivia sempre junto com eles, como era o caso de Jacó, que vivia juntamente com a sua família. O preço que ele pagou foi ficar longe dos seus pais. E segundo o que a gente pode entender da Bíblia, ele andou um dia inteirinho, e quando o sol estava se pondo, ele arrumou um lugar para descansar. E Jacó descansou no meio da tribulação, no meio de tudo isso. Ele não tinha recebido nem perdão de Esaú e nem tinha chegado ao seu destino. Ele não estava seguro ainda. Não é assim como ele andou um dia inteiro e chegou nesse lugar para descansar. Esaú podia ter corrido atrás dele, ter ido atrás e tê-lo alcançado. Ele estava no meio da tribulação. Ele estava no meio do aperto. Ele estava no meio da ingerência. Ele estava no meio de uma vida completamente tumultuada, uma vida de desacertos, cheia de mentiras, de simulações, uma vida onde havia tudo que você pode imaginar, havia naquele passado de Jacó, nesse passado recente de Jacó. E Jacó, ele estava fugindo, tentando fugir do seu passado e tentando fugir de Esaú. Mas chegou, quando o sol estava se pondo, ele sentiu que ele precisava descansar. Ele reconheceu que não adiantaria ele prosseguir, ele caminhar, ele correr, ele andar, cansado como ele estava. Mas ele precisava parar um pouco antes de continuar e recompor as suas energias. Ele precisava dar uma parada e até refletir, até para refletir nas coisas que estavam acontecendo à volta dele. Meus irmãos, quando os problemas se amontoam na nossa vida, quando eles vão assumindo uma proporção muito grande, o que nós mais queremos é fugir dele. É ou não é verdade? Quem já enfrentou uma montanha de problemas assim? Parece que você sai de um, cai em outro. Você está quase saindo daquele outro, vem uma outra coisa, isso quando não vem um monte de uma vez só, querendo te derrubar. Não é? Então, o desejo do nosso coração é fugir desses problemas. Na maioria das vezes, nós nos sentimos cansados, como Jacó estava, não é verdade? Então, o que fazer? O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, olhar para a palavra de Deus. Eu sei que tem gente aqui que está cansado de tantos problemas que está enfrentando e que parece que não tem solução. Eu sei que tem gente que ora e parece que o céu é como um céu de bronze. A oração parece que não atravessa os céus. Eu sei que o turbilhão de problemas de muitas pessoas aqui parece que só vai crescendo, crescendo, e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas o Senhor, nessa noite, Ele nos manda olhar para a sua palavra. Jesus disse assim para mim e para você, em Mateus 11, versículo 28. Olha o que o Senhor diz. Pode colocar, irmão. Venham a mim. Vamos ler junto? Venham a mim. Olha só, parece que essa palavra, parece que esse versículo, Jesus estava olhando para nós.
Parece que Jesus estava olhando para a nossa vida. Parece que Jesus estava nos vendo aqui hoje, no dia 1º de novembro de 2020, olhando para a gente que está tão cansado, tão sobrecarregado, tão sem força, tão sem energia. E Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. É para você, meu irmão, é para mim que Jesus está dizendo: venham a mim, porque eu não vou deixar vocês nessa situação, eu lhes darei descanso. Aleluia. Meus irmãos, como nós precisamos de descanso nesses dias. Como precisamos de descanso. Parece que o tempo ocioso da pandemia foi a pior coisa que existiu na nossa vida. A gente está cansado, sobrecarregado, está atribulado. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe se acredita no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, se acredita naqueles que falam que é um vírus inventado. A gente não sabe em quem acreditar mais nada. Mas o Senhor nessa noite diz assim: eu vim para vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu ainda estou de braços abertos, vinde a mim e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se o aplauso é para o Senhor, aplauda e glorifica a Ele mesmo. Aleluia. Se nós formos olhar para as nossas contas, para as obrigações semanais, mensais, os impostos que vão vencer, as coisas que desejamos comprar, as coisas que falam ao nosso respeito e tudo que as pessoas querem que a gente faça, nós vamos ficar sufocados. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite: mude o foco da tua visão, olhe para mim, eu sou o teu travesseiro. Aleluia. Olhe para mim e você vai encontrar descanso. Jesus sabia que o pior mal dos últimos tempos seria a ansiedade e a depressão, coisa que a gente não ouvia até um certo tempo falar. Hoje está todo mundo ansioso, está todo mundo deprimido, e depressão é um buraco sem fundo, é uma doença, é um mal do século. Ela existe de verdade. Olha só o que Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 25. A ansiedade, a preocupação causa depressão. Olha o que o Senhor falou. Não vos... Aleluia! Olha o que o Senhor está falando. Não se preocupe, não estejam ansiosos com a sua vida, por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão beber, e nem por aquilo que vai vestir o seu corpo. Essa é a grande preocupação da humanidade no século 21. Isso aqui fala tudo de consumismo e de falta de esperança, porque não tem o Senhor como Salvador. E aí ele termina perguntando: eis que a alma não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa que ele veste. O Senhor pergunta isso para você nessa noite. Largue, deixe de lado as preocupações fúteis e supérfluas da sua vida, porque o Senhor está cuidando de você. Aleluia! O ser humano, quando Deus criou o ser humano, não foi para ele viver sob pressão e sob estresse. Por isso Jesus mandou olhar os lírios e os passarinhos para aprender sobre o cuidado de Deus pela nossa vida, sobre o cuidado de Deus por nós. Olha o que diz lá no versículo 24 de Mateus 6. Vamos lá? Mateus 6, 24. Observai
o Senhor está falando diretamente com você e diretamente comigo. Meus irmãos, eu abro a janela da casa onde eu estou morando, tem um pé de coqueiro lá, coquinho faz, aqueles coquinhos amarelinhos, faz a maior sujeira no chão. E eu pensei assim, vamos cortar esse cacho de coquinho e jogar fora, porque daí acaba a sujeira. Mas quando você olha de manhã, tem maritaca, tem uns passarinhos azuis, tem uns outros passarinhos lá que estão comendo aquele coquinho. O cuidado de Deus para com eles, provisão do Senhor para as aves do céu. E olha o que o Senhor diz, olha só, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, mas Deus provê alimento para essas aves. E Jesus, eu acho fantástico esse capítulo 6 de Mateus, porque Jesus, ele sempre acaba perguntando para que a gente reflita na nossa vida. E ele pergunta, acaso vós não sois mais importantes do que as aves dos céus? Vocês não têm mais importância do que as aves dos céus? Irmãos, nós somos tão importantes que Jesus veio morrer por nós. Aleluia! Se Ele fez o mais difícil, o mais fácil, você acha que Ele não vai fazer? Você acha que Ele não vai cuidar de você? Diga assim, eu não preciso estar preocupado com nada. Versículo 28 do capítulo 6, vamos lá? Vamos ler. E pela... Aleluia, glória a Deus. Se Deus veste assim as flores do campo, imagina se Ele não vai ter cuidado de você. Jesus diz, olha, hoje elas estão bonitinhas ali, amanhã elas estão mortas. Diga assim, Deus cuida de mim. Aleluia. Se nos sentimos cansados e mesmo assim tentamos prosseguir, nós não conseguiremos alcançar o nosso objetivo. Por isso, vamos aprender a lição do Salmo 37, versículo 7, que diz assim, aquiete-se. Aleluia. Sabe aquilo que você está pedindo? Aquilo que você está esperando do Senhor? Não se agite. Aquiete-se diante do Senhor. Aquiete-se na presença do Senhor. Aquiete-se na presença do Senhor. Aquiete-se na presença do Senhor. Tem que ir na presença do Senhor e ficar lá quietinho. Espera nele com paciência. Aleluia. Você vai ver que você queria uma coisa que você imaginava. Mas quando o Senhor te der, você vai ver que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no pensamento humano de homem nenhum, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o buscam e o amam com inteireza de coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então tire um tempo para refletir e para descansar. Apresente todas as suas ansiedades a Deus em oração. Foi essa a instrução de Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não vivam preocupados, não estejam... Aleluia, glória a Deus. Não vivam preocupados, não estejam ansiosos com nada. Antes, tem algumas versões que diz, levem as suas petições diante do Senhor. Esse levar as petições quer dizer, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo. Na outra versão diz, com ações de graça, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Quando você olha para trás e vê o quanto o Senhor já fez,
até aqui na sua vida, é impossível a gente achar que Deus não vai cuidar de nós na sequência da nossa caminhada. Não é verdade? Existem pedras no caminho? Existem. Está difícil continuar sua caminhada? Muitas vezes sim. Descansa no Senhor e Ele vai restaurar a sua vida novamente. Aleluia. Hoje, quando a Amanda estava ministrando aqui, ela falou lá em Efésios, vocês abandonaram o primeiro amor. Quando a gente abraça o Senhor pela primeira vez, a gente encontra um Jesus que é tudo para nós. E depois, quando vão surgindo as pedras, a gente vai dando mais valor para as pedras do que para o Jesus, que é a pedra da esquina. Então, nós temos que fazer isso mesmo, retornar, parar e retornar ao primeiro amor. Buscar ao Senhor com o coração aberto, com o coração querendo, apaixonado mesmo pelo Senhor Jesus. Amém? Você entende isso? Amém? Segundo ponto, transforme sua pedra em um sonho. Transforme sua pedra em um sonho. Em Gênesis, no capítulo 28, versículo 12, diz assim: e sonhou. No meio de toda aquela dificuldade, de todo aquele transtorno que Jacó estava passando, ele teve um lindo sonho. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus lá em Joel diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Tem muita gente que parou de sonhar. Tem gente que não sonha. Tem gente que tem pesadelo só. Mas nós precisamos voltar a sonhar. Diga para o irmão que está do seu lado, nós precisamos voltar a sonhar. Aleluia. Jacó viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada, de que tão alta ela atingia o céu. Nessa escada havia um grande movimento de anjos que subiam e desciam. Anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Este sonho seria a força que Jacó precisava para inspirar a sua vida dali para frente. A sua vida que parecia um pesadelo, agora transformaria em um sonho de Deus. Os sonhos, meus irmãos, eles se tornam como ideais para as nossas vidas. Os sonhos são a razão, é a motivação, ou é uma motivação para a gente acordar, para a gente levantar e para a gente lutar. Se você parar de sonhar, você vai cair na angústia e na depressão. Se você parar de sonhar, você não vai ter mais ânimo para lutar. Você vai querer ficar deitado, você não vai querer mais acordar, você não vai querer mais levantar, você não vai querer mais lutar. Então nós precisamos restaurar os sonhos na nossa vida. Como é triste quando a gente vê que pessoas desistiram dos seus sonhos. E desistem quando encontram uma pedra no caminho. Elas pensam em desistir, por quê? Porque não conseguem mais sonhar. Estão olhando só para a pedra. O foco da visão está na pedra. E a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Ele, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa, diga assim, da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Existe um ditado que diz assim, né, parece meio redundante, um ditado que diz, mas é isso mesmo. Um homem sem sonho é um homem morto. Uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem mais, sabe, perspectiva de avançar, que não vê mais o futuro, que não enxerga as coisas lá para frente, ela vai ficar sentada, vai ficar parada, igual aquela música do mundo que diz assim, olha, que eu estou aqui sentado num apartamento com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar.
Porque não sonha mais, não tem perspectiva, não tem nada que o empurre para frente, não enxerga além do que os seus olhos podem ver, só enxerga a desgraça, só enxerga a destruição, só enxerga as coisas que o mundo quer que enxergue. Só enxerga as coisas que o diabo quer que enxergue. Esta noite é a noite de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, restaura os sonhos na minha vida. Senhor, restaura. Sonho restaurado significa vigor novo. Sonho restaurado significa motivação nova. Sonho restaurado significa impulso para você ir para frente, para você alcançar o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Deus quer que você faça. A maioria de nós aqui, ou melhor, todos nós, temos um chamado do Senhor, e o primeiro chamado para todo mundo é: ide, pregai o Evangelho, vão, saiam, leva o Evangelho a toda criatura. Mas a maioria dos crentes hoje estão desanimados, desmotivados, porque não sonham mais, não sonham com a Jerusalém celestial, não sonham com o céu, como João viu, aonde miríades e miríades de pessoas vestidas de branco estavam lá, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Para que essa visão de João, para que este sonho de João se concretize verdadeiramente, é preciso que cada um de nós sonhe os sonhos de Deus, leve a palavra de Deus, esqueça aquilo que o diabo tem colocado, deixa o desânimo de lado. Não ouça, peça para o Senhor: Deus, Espírito Santo de Deus, coloca um filtro nos meus ouvidos, para que eu não ouça as artimanhas do inimigo, mas para que eu ouça o teu chamado, e que eu possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu vou, eu quero ir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã vai se comemorar o Dia dos Mortos. Muita gente vai estar levando flor lá nos túmulos, para alguém que não vai ver nada, não está sentindo mais nada, não é? É só um conforto para o vivo que vai lá levar uma flor, porque para o morto não faz diferença nenhuma mais. Essas pessoas não devem sonhar mais, elas não sonham mais, mas você não, você está vivo. Você está vivo. A palavra de Deus diz que o Senhor soprou em você o Espírito da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: eu não estou morto, eu estou vivo. Aleluia! Comece a sonhar, meu irmão. Comece a sonhar, minha irmã. Veja o futuro glorioso que Deus tem para você. Não é um futuro de roupas lindas e maravilhosas, de carros chiques, de casa grande, ou de um grande empreendimento. O sonho que Deus sonhou para você é que você leve, seja embaixador do reino de Deus, leve a justiça de Deus, o amor de Deus, neste mundo que está tão carente. E quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai olhar para você e vai falar: eu te conheço, vem bendito do meu Pai. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. No sonho de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam, é o que está escrito no versículo 12. Vamos lá? Então, aleluia. Isso significa, meus irmãos, que enquanto nós estamos descansando no Senhor, o Senhor continua trabalhando por nós. O Senhor continua a trabalhar por nós. Quantas vezes nós não ficamos apavorados, pensando no que fazer, e queremos resolver tudo do nosso jeito. Mas não adianta. Não adianta. Por isso é importante descansar e deixar Deus agir, ouvir a voz do Senhor. Como é que você vai cumprir a vontade de Deus se você não para um tempo para ouvir Deus te falar?
Quantas vezes, e a coisa mais chata que existe no mundo, é você estar conversando com uma pessoa e a pessoa não te deixa falar, não deixa você completar o seu pensamento, não deixa você completar uma frase, e aí você fala assim, dá um tempo aí que você está me interrompendo, não é? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós não ouvimos Deus falar conosco, porque estamos ocupados demais, tentando resolver todos os problemas que nós temos. E às vezes a gente quer abraçar o mundo com as duas mãos e com as duas pernas. Não dá, nós vamos cair de bumbum no chão. O Senhor fala conosco nessa noite, Ele está trabalhando por nós. Ouça o que o Senhor está falando para você. Tenha um tempo, aquiete-se na presença do Senhor. Eu não assisti ainda aquele filme Quarto de Guerra, mas pelo nome do filme, deve ser um quarto que era separado, quarto de oração. E é isso que a gente tem que fazer. Separar um tempo, um momento, para se aquietar na presença do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar conosco. Quando os meus filhos eram pequenos ainda, a gente morava no apartamento aqui do Secap, ali tem 3 quartos só, a Noemi e a Ruth dormiam num quarto, o João e o Abraão dormiam no outro, eu e o Vanélio no quarto maior, e o quartinho da Noemi, que ficava no meio, era o nosso quarto de oração. Meus irmãos, aquele tempo de oração ali naquele local foi o tempo que lançou os alicerces desta igreja, que fez a igreja crescer. Tempo de ouvir o Senhor, tempo de escutar o que Ele está falando, tempo de se aquietar na presença dEle e saber que Ele está trabalhando por nós. Aleluia! Glória a Deus! Por isso é importante descansar e deixar Deus agir. A Bíblia diz que a escada estava apoiada na terra, uma extremidade apoiada na terra, e a outra extremidade chegava ao céu. Isso nos fala de um relacionamento íntimo com Deus. A extremidade daqui na terra ligada com o Senhor que está lá nos céus. Aleluia. Precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, o Senhor está falando conosco a respeito da importância da oração. Aleluia. Sem oração, nós não conseguimos progredir. Quando oramos, existe uma grande movimentação de anjos em favor da nossa vida. Você acredita nisso? Você acredita? Se você não acredita, está na Bíblia. Em Hebreus 1, versículo 14, olha o que diz a palavra do Senhor falando dos anjos. Acaso a favor, isso. Aleluia! Os anjos são espíritos ministradores e eles são enviados para ministrar ao nosso favor. Amém? Glória a Deus! Ou seja, os anjos, diferente do que a turma que adorar anjo aí, eles são apenas servos, são espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Eu estou no meio desses. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós. Além dele falar conosco, além dele dar a sua palavra para nós, Ele ainda envia os anjos, que são espíritos ministradores, que são espíritos enviados para ministrar a nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. Há uma porção de anjos aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, você ainda tem sonhos? Ou está assim, mais ou menos? Nós precisamos sonhar. Amém? Não desista de seus sonhos. Deus quer trabalhar na sua vida. E Ele quer que você veja os seus sonhos realizados. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto. Transforme a sua pedra em um altar. Aleluia. Vamos ler versículos
capítulo 18, 28, versículo 18 e 19. Na manhã, Jacó dormiu até meio-dia. Não. A Bíblia diz que na manhã seguinte ele se levantou bem cedo. E ele pegou aquela pedra, aquela mesma pedra, que era um problema. Jacó a transformou em um travesseiro para descanso. Ali naquela pedra ele sonhou. Agora ele se levanta e transforma essa pedra em um altar para adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele lugar foi marcado por aquela pedra. E ganhou um novo nome, ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Conforme ele declarou no versículo 17, e depois você vai ler. Muitas pessoas, quando passam por problemas, a primeira coisa que fazem é deixar de orar. Estou mentindo? Deixa de orar. Deixa de ler a Bíblia, deixa de vir à igreja, ou de vir cultuar a Deus, deixa de louvar a Deus. Mas é no momento da tribulação, no momento do problema, que nós mais precisamos de Deus. É neste momento que nós devemos orar mais. É neste momento que nós devemos olhar mais a palavra, ler mais a palavra e nos consagrar inteiramente ao Senhor. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Muitas vezes, as dificuldades que nós enfrentamos são consequências de coisas que nós fizemos. E nós não podemos culpar Deus por isso. Eu andei errado e agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E nós vamos culpar justamente quem não tem culpa, que é o Senhor. Contudo, nós ainda podemos buscar a face do Senhor, pedindo a sua misericórdia, buscando a sua misericórdia e esperar em sua salvação para mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Em buscar a misericórdia dEle, em estar diante dEle. Amém? Agora, como eu faço para transformar as pedras em um altar para Deus? Um certo pregador, ele dizia que crente não tem problemas. Crente tem problema? O pregador dizia, crente não tem problema. Crente tem motivo de oração. É diferente ou não é? É uma visão diferente ou não é? Surgiu um problema, Deus, olha que o Senhor não olha para mim, tudo que eu faço, parece que, sabe, todo esse tempo de conversão, todos esses dízimos que eu trouxe na sua casa, essas ofertas, tudo que eu fiz para o Senhor, não valeu nada, olha onde eu estou, o que eu estou fazendo. Crente não tem problema, crente tem motivo para orar, motivo de oração. Guarde bem isso. Tem uma celebridade aí, uma que tem o sobrenome Uraque, que eu nem sei qual é o nome dela. Ela se converteu numa igreja aí, ela era prostituta, ela fazia tudo que você pode imaginar de coisa bonita, ela fazia, não é? Com o seu corpo e tudo que você pode imaginar. E ela se converteu numa igreja e foi consagrada pastora, porque era uma celebridade. E todo mundo achava lindo, uma pastora celebridade, bonita, não é? Agora ela caiu. E as manchetes nos jornais. Ela falou assim, olha, o pior tempo que eu vivi na minha vida foi o tempo dentro da igreja. Era pior do que o tempo na prostituição. E entrou com uma ação para reaver todos os dízimos e ofertas que ela doou para a igreja. Sabe o que é isso, meus irmãos? Não teve um encontro com Jesus. Teve uma
emoção instantânea, não é? Ela encontrou alguma coisa que ela precisava. Talvez a pessoa que tenha acolhido ela e, sabe, tenha visto outras coisas, além de que era uma pessoa, não é? É um corpo que possui uma alma e que tem um espírito, não é? É mais ou menos isso que a gente vê. Foi ver, além disso, né? Milhões, foi ver as cifras, foi ver a beleza e dá nisso. Então, olha só, nós precisamos entender que os nossos problemas são motivos de oração. E quando nós fazemos dos nossos problemas motivos de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bênçãos. Em bênçãos. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, não é? Por que se transforma em bênçãos? Porque vemos Deus agir na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz, ela não mente. Deus não mente. E Ele não torna a sua palavra mentirosa. Ele diz assim, olha, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não resiste. Ele não resiste. Cada vez que uma pessoa se quebra diante dEle, o Senhor vem e abençoa. E faz muito mais do que aquilo que a pessoa está pensando ou desejando. Porque muitas vezes o que a gente quer, o que a gente pensa, é tudo material, é consumismo, é coisa que vai se acabar. Mas Deus, Ele nos presenteia com um tesouro que é incorruptível. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é Deus. Amém? Você está passando por tribulações, por problemas? Quanto mais pedras encontrar, adore mais ao Senhor. Glorifique mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Quando houver pedras no caminho, descanse, sonhe, adore ao Senhor. De verdade, descansa nele. A pedra está ali. Mas olha, o Senhor diz assim, olha, que Ele é a água viva. E você já viu como que a água faz com a pedra? No leito do rio? Você já viu? Ela desvia ou passa por cima. A pedra não impede a água de correr. E é isso que nós devemos perceber na nossa vida. Nós devemos descansar no Senhor, sonhar os sonhos de Deus e adorar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso espírito. Jacó declarou no versículo 16 de Gênesis 28, quando ele acordou, olha só o que ele disse: certamente qual era a situação de Jacó mesmo? Fugitivo, cheio de problemas, cansado, porque estava fugindo a pé, não tinha carro naquela época, nem avião, ele estava fugindo a pé, não é? Precisou de um lugar para descansar, e a coisa melhor que ele encontrou foi uma pedra dura, que ele fez de travesseiro. Ali ele sonhou os sonhos de Deus. E ali ele teve um encontro com o Senhor, a ponto dele dizer, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Sabe por quê, meus irmãos? Os problemas, as pedras se tornam tão grandes e a gente foca tanto a nossa visão nos problemas, que a gente se esquece que o Senhor está conosco. Foi Ele mesmo que disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja como Jacó, estava ali naquele lugar, cansado, temeroso, com uma pedra enorme à sua frente. A primeira atitude de Jacó foi pegar aquela pedra e deitar e descansar nela. Glória a Deus que ele fez isso. E depois ele foi entender que ele não havia percebido que mesmo naquela situação de luta e de tribulação, o Senhor estava ali naquele lugar. Jacó pensava que ele estava sozinho e aquele lugar não tinha a bênção de Deus. Afinal de contas, ele estava em fuga por alguma coisa que ele tinha feito. Pensou que nunca mais voltaria ali. Mas veja o que Deus
disse para Jacó no versículo 13. E esse eu vou ler para vocês. Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e a seus descendentes. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Olha como Deus muda o quadro. Você consegue enxergar isso? Um quadro de desgraça, de desespero, de desassossego. Deus agora dá uma esperança para Jacó. E fala, não é só para você. Eu sou o Deus que o seu avô servia, que o seu pai servia. E essa terra aí em que você está descansando, essa terra onde você está deitado, eu dou para você, te pertence, pertence a você e a seus descendentes. Aleluia. Vá pensando que Deus está falando com você a respeito disso. Além do mais, Jacó havia pensado que a sua família tinha acabado. Mas este não era o pensamento de Deus. Veja o versículo 14, o que diz. Vamos lá? Seus aleluia. Esparramou, espalhou mesmo. Jacó, ele se tornou em Israel, príncipe de Deus. Nós somos a Israel do Senhor, descendentes de Jacó. A descendência dele foi para o leste, foi para o oeste, foi para o norte, foi para o sul, chegou no Brasil, chegou em Mogi Guaçu. É você a descendência dele. Aleluia. E a promessa do Senhor vai mais além ainda no versículo 15. Além disso, disse o Senhor, estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Um dia trarei você de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de te dar tudo o que eu te prometi. Aleluia! O Senhor estava dizendo para Jacó, a minha obra na sua vida não terminou, a minha obra só começou. E o Senhor está dizendo para você, o que eu comecei na sua vida ainda não terminou, apenas é o começo. Aleluia! Eu não vou te deixar, enquanto não tiver terminado de te dar tudo o que eu te prometi, assim diz o Senhor. Ó povo de Deus, que está aqui em Mogi Guaçu, neste local de adoração ao Senhor. Aleluia. Naquela fase difícil, naquele lugar difícil, foi onde Jacó foi mais abençoado. Versículo 17. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Aleluia. Meu irmão, não adianta fugir dos seus problemas. No lugar onde está Deus, no lugar onde seus problemas estão, no lugar onde você está, Deus pode te abençoar e abençoar a sua família. Se tiver uma pedra aqui e você fugir dela, haverá outras pedras adiante. Quando nós pensamos que tudo está acabado, Deus se levanta para recomeçar por nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus se levanta para recomeçar por nós. Agora olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga, e fazer tudo melhor ainda. Aleluia. Jacó tinha uma estabilidade na sua casa. Tinha seu pai, tinha sua mãe. Agora ele tem o Deus que é onipresente, onisciente e que prometeu que estaria com ele por onde quer que ele fosse. Não é? De tão atribulado, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Ele está comigo e Ele está com você. Aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro para ele descansar em Deus. Um travesseiro duro, mas foi nele que aconteceu
o sonho que o motivou a acordar, a levantar e a agir. Ele entendeu o propósito de Deus. Pegou a pedra dura. E diz o texto que ele mudou a pedra de posição. Ele colocou aquela pedra em pé. Ele disse para o problema: olha aqui o problema. Você não é mais um problema para mim. Você é um motivo de oração. E você vai servir para eu edificar um altar de adoração ao Senhor. Ele mudou a posição da pedra. Deitou azeite nela, não é? E a transformou num altar de adoração ao Senhor. Lembre-se que quando encontrar uma pedra em seu caminho e não puder tirar essa pedra, de tão cansado que estiver, ou de tão grande que ela seja, você pode descansar em Deus, pode sonhar e adorar a Deus ainda. Aleluia. Deus pode transformar os seus sonhos em realidade. Aquiete-se diante dele, sonhe os sonhos de Deus e não se esqueça de levantar um altar de adoração ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e adorar o Senhor nesta hora? podemos transformar as nossas pedras em sonhos, em altares ao Senhor. Aleluia. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Fale pra
ao nome do Senhor. O Senhor falou tão grandemente comigo com essa palavra. E algo que Ele disse no meu coração e que ficou marcado, muito marcado, é que Ele começou a boa obra. É Ele que começou a boa obra. Ele começou a boa obra na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele começou. Talvez o diabo tenha tentado te desanimar. Talvez o diabo tenha tentado te levar para alguns lugares, alguns pensamentos, que não são os pensamentos nem os lugares do Senhor. Mas eu queria, você que quer uma oração especial, que você levantasse a sua mão nessa hora. Porque o Senhor, Ele começou a boa obra em você. E Ele não vai parar enquanto Ele não tiver terminado. Enquanto Ele não tiver acabado essa boa obra, Ele não vai terminar. Se você sentiu algumas vezes desânimo no seu ministério, sentiu desânimo em leitura da Bíblia, em alguma coisa que você ia fazer e se achou assim tão problemático que não poderia fazer. Como são poucas pessoas que estão com as mãos levantadas, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui mantendo o distanciamento social. Que você viesse aqui. Nós não vamos nos alongar muito, mas esse é um passo de fé. Esse passo de fé é para aqueles que entenderam a palavra do Senhor. Para aqueles que entenderam que Deus quer fazer algo novo, quer mudar algo na sua vida. Esse quadro que você está vendo não é o quadro que Deus pintou para você. Esse local que você está vendo, as coisas que você está presenciando, o que os seus olhos estão vendo, não são as coisas que Deus preparou para você. Porque Deus preparou um futuro certo para você, cheio de esperança. Deus preparou para você um futuro de gozo e de alegria. O Senhor quer te ver cheio de ânimo. O Senhor quer te ver cheio de paz. O Senhor quer te ver cheio de vida. O Senhor quer fazer tudo novo na sua vida. O Senhor quer te fazer voltar àquele ponto em que você disse: Senhor, o meu coração é totalmente seu. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha para os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor. Eles ouviram, creram, confiaram na sua palavra. O Senhor conhece cada pedra que está no caminho desses nossos irmãos. Mas hoje, ó Pai, eles aprenderam que pode descansar em Ti, podem voltar a sonhar. Eles aprenderam, ó Senhor, que eles podem edificar um altar de adoração ao Senhor, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da nossa vida. Senhor, e como o Senhor prometeu ali para Jacó, Pai, faça tudo novo, ó Senhor, tudo novo, tudo melhor, muito melhor do que o que eles tinham. Aquilo que era bom, o Senhor vai fazer excelente. Aquilo que era bom vai se tornar em ótimo, porque o Senhor está colocando as suas mãos agora sobre a sua vida, meu irmão. Receba do Senhor nessa noite. Receba do Senhor aí sobre a sua vida. Comece a glorificar ao Senhor. Comece a edificar o altar já diante da presença do Senhor. Há o azeite aqui neste lugar. Derrame sobre essa pedra e faça dela um altar de adoração ao Senhor, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa onde o Senhor opera. Receba em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo alívio que o Senhor deu ao nosso coração. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos ensina a descansar em Ti. E eu entrego, Senhor, esse período nas Tuas mãos, ó Pai. E que a Tua palavra produza frutos. Frutos, ó Senhor, dignos, ó Pai, de arrependimento. Frutos cheios de esperança, que glorifiquem o Teu nome, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero hoje
voltar. Aleluia. Quero sentir outra vez. Levante sua voz, cante, faça essa oração ao Aleluia. Senhor. Quero me apaixonar. Como da primeira vez. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar. Como da primeira vez. Faça tudo novo. Eu senti de novo o pulsar do teu coração, só do meu. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Terça-feira, o nosso culto de oração, né? O pé da escada, o nosso culto de oração. Quinta-feira, eu queria que vocês, principalmente o pessoal da liderança, acompanhassem as lives de quinta-feira, porque nós estamos falando coisas importantes lá. Um estudo sobre Neemias. Neemias foi um grande líder separado pelo Senhor. Nós estamos falando sobre a restauração das portas, né? Já falamos sobre a porta das ovelhas e a porta dos peixes. Então, não deixe, né, de estar ali. Tem algumas pessoas de outras igrejas que estão acompanhando, porque se interessam pelo estudo da palavra de Deus. E você não vai nem precisar sair da sua casa, não é? Então, esteja acompanhando, porque nós precisamos falar a mesma língua, vestir a mesma camisa e andar juntos para que a igreja do Senhor cresça. Amém? Domingo às 6h, nós estaremos aqui de novo, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor. Amém? Que você tenha uma semana repleta de paz e vida no Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a doce e santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo e a sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Sintam-se abraçados em nome de Jesus.